Esta bateria que está aqui em cima, aqui, bem menor do que esta aqui de baixo, tem mais energia do que esta bateria que está aqui. Você acredita nisso? Ou será que eu estou falando um monte de besteiras aqui apenas para que você acompanhe este conteúdo? Será mesmo? Fica comigo que você vai entender em detalhes esta grande polêmica que gira em torno dessas duas tecnologias de baterias. Nós temos aqui, eu vou até sentar para ficar mais legal de conversar contigo. Nós temos aqui bateria com tecnologia LiFePO4 e bateria com tecnologia chumbo ácido. E já de antemão eu preciso fazer um disclaimer muito importante para você. O objetivo aqui não é enaltecer ou denegrir nenhuma marca de bateria e nenhuma das duas tecnologias. Está aqui na minha bancada essas duas marcas de bateria, porque são as marcas que eu tenho aqui no laboratório, tá bom? Mas o nosso objetivo aqui é apenas esclarecer para você com fatos concretos que cada uma dessas tecnologias tem a nos oferecer, tá? Então aqui está este tipo de bateria que está se popularizando muito atualmente, que é as famosas LiFePO4, e aqui embaixo uma bateria que já está bem consolidada no nosso mercado a nível mundial, que são as famosas chumbo ácido, e aqui no caso estacionárias, tá? E que papo é esse, Eduardo, que essa bem menor e parece ser bem mais leve do que a de baixo, e que de fato é, tem bem mais energia do que essa de baixo? Como que isso é possível? Isso é possível graças à tecnologia que nós temos embarcada nesta bateria, que é a tecnologia LiFePO4, ou lítio ferro fosfato, tá? É uma tecnologia que tem uma densidade energética muito maior, muito superior a chumbo ácido, e é o que eu vou te falar aqui agora. Olha só, para você ter uma noção, esta bateria que está aqui embaixo é uma bateria de 220 ampere-hora com regime de descarga em C20, tá bom? E esta bateria que está aqui em cima aqui é uma bateria de 100 ampere-hora, e aí não importa o regime de descarga, não importa a curva de descarga que a gente vai utilizar, né, o famoso C-rate que a gente fala. Aqui está limitado a C20. Aqui não. Aqui se eu fizer uma descarga em meio C, em 0,6, em 0,8C, em 1C, ela vai me fornecer a mesma quantidade de energia. Para você ter uma noção, esta bateria que está aqui embaixo, chumbo ácido, é uma bateria de 234 ampere-hora, no entanto, no regime de descarga, no seu rate de 120, ou seja, em 120 horas, tá? E quanto maior for o seu rate, quanto maior for a curva de descarga que a gente utilizar numa bateria dessa aqui de baixo, menos energia ela vai nos fornecer, tá bom? Então agora eu vou com alguns cálculos aqui, vou trazer alguns cálculos para você entender de fato que esta bateria aqui de cima tem muito mais energia acumulada do que esta bateria aqui de baixo. Olha só, esta bateria aqui, nós podemos fazer uma profundidade de descarga, no caso a LiFePO4, de 90%. Em alguns cenários 80%, outros cenários 90%. E ela oferece para a gente aí uma média de ciclo de 6.000, entre 4 a 6.000 ciclos, tá bom? Esta aqui de baixo, nós podemos fazer uma profundidade de descarga também de 90% a 100%. No entanto, sua vida útil vai reduzir drasticamente. Uma bateria como essa, fazendo uma profundidade de descarga de até 100%, pode chegar fácil aos seus 2.500 a 3.000 ciclos, no caso da LiFePO4. A chumbo ácido, olha, se passar aí de 300 ciclos, é muita sorte, tá bom? Então a gente costuma utilizar essas baterias chumbo ácido com no máximo 30% de profundidade de descarga. O que quer dizer que de toda essa energia de 220 ampere-hora que está acumulada aqui dentro,
a gente só pode utilizar 30% de toda essa energia. 30% de toda essa energia é 66 ampere-hora. Já esta daqui, vamos pegar uma profundidade de descarga de mais ou menos aí 85%. Vamos ficar no meio termo entre 80% e 90%, ok? 85% de 100 ampere-hora que está acumulado aqui é 85 ampere-hora. Então, só neste momento, só com esta informação, eu já consegui mostrar para você que esta bateria, sim, tem mais energia acumulada do que essa. Por mais que, se a gente for analisar, poxa, mas aqui é 220 ampere-hora, aqui é só 100 ampere-hora, como que essa tem mais do que essa? Na teoria, essa tem mais, né? Tem 120 ampere-hora a mais do que essa, mas na prática, pelo fato de você só poder fazer uma profundidade de descarga de 30% nesta daqui, para ter uma vida útil média de 3 anos cuidando muito bem, essa daqui você já pode chegar aí a 80, 85, 90% de profundidade de descarga e ter uma vida útil muito maior, sem sombra de dúvidas, com toda certeza, tá? Então só nisso a gente já consegue ver que esta bateria, sim, é real e ela tem bem mais energia do que essa daqui. Ela pode fornecer bem mais energia para a gente do que essa bateria aqui, ok? Mas a gente não vai parar por aqui. Eu ainda quero trazer mais informações ainda para você ver que ao longo dos anos, esta bateria também vai fornecer mais energia do que essa daqui, considerando a profundidade de descarga de 30%, tá bom? E, claro, a vida útil da bateria. Então, olha só, esta bateria aqui de baixo, de 220 ampere-hora, chumbo ácido, se a gente fizer um ciclo de carga e descarga por dia, em 365 dias, nós vamos ter 24.090 ampere-hora, ou seja, 24.090 ampere-hora em um ano, fazendo um ciclo todos os dias com profundidade de descarga de 30%, ou seja, 365 vezes 66 ampere-hora, que é os 30% dessa bateria, a gente vai ter energia, vai ter extraído energia dessa bateria de 24.090 ampere-hora. Já esta bateria que está aqui em cima, bem menor, LiFePO4, nós podemos fazer uma profundidade de descarga maior, o que quer dizer que ela vai nos fornecer 85 ampere-hora vezes 365 dias de um ano, vai dar 31.025 ampere-hora por ano. Ou seja, com esta daqui, chumbo ácido fazendo uma profundidade de descarga de até 30%. E esta daqui, em média, 85%. Vamos um pouco mais além. Agora vamos explorar a vida útil máxima de cada uma delas. Quanto cada uma vai fornecer de energia ao fim da sua vida útil, utilizando de acordo com o fabricante nos recomenda. A chumbo ácido, que está aqui com a gente, depois de 3 anos, que é a vida útil média dessas baterias com um ciclo diário de 30%, ela vai nos fornecer 72.270 ampere-hora total. Já a LiFePO4, com uma vida útil média de 4.000 ciclos, podemos chegar fácil a 10 anos de vida útil, então nós vamos ter aí 10 vezes 31.025 ampere-hora, total aí de 310.250 ampere-hora de energia fornecida ao longo da sua vida útil, contra 72.270 ampere-hora fornecida ao longo da vida útil da bateria chumbo ácido, tá? Então, com toda certeza absoluta, esta bateria, sim, fornece muito mais energia do que esta bateria aqui. Agora, a grande questão é, precisa-se analisar detalhadamente se no teu cenário, na tua aplicação, faz mais sentido esta bateria aqui ou faz mais sentido esta bateria aqui. Vai mais um detalhe muito importante para você. Lembra que eu falei da curva de descarga, o famoso C-rate? Então, esta bateria aqui tem uma tabela com C-rate, ok? Que vai de C100, aí depois vem para C120, C100, C20, C10, C9, C8 e assim por diante. Quanto menor for o C-rate, né, o número C-rate dessa bateria, quer dizer que mais corrente você vai extrair dela. É muito simples. Por exemplo, você pega aqui 220 ampere-hora,
divide por C20, no caso 20. Vai dar um valor. Este valor é a quantidade de corrente que você pode extrair instantâneo dessa bateria, ok? Já essa daqui trabalha com C-rate bem maior. Aí a gente trabalha aqui na ordem de meio C, que seria metade da capacidade dela, ou seja, 100 ampere-hora eu posso extrair 50 amperes instantâneo dessa bateria aqui, e ela ainda assim vai me fornecer os 100 ampere-hora se eu assim requisitar, ou os 85 ampere-hora com uma profundidade de descarga, né, um DOD de 85%. Não importa a curva de descarga, o C-rate desta bateria aqui, ela vai sempre me fornecer a mesma quantidade de energia em relação à profundidade de descarga, ok? Porque essa bateria também tem uma eficiência muito maior do que esta bateria aqui. Agora, e aí, o que você acha? Faz sentido tudo isso que eu falei? Você já conhecia? Comenta aqui embaixo, participa aqui no campo de comentários aí, dizendo pra gente o que você achou dessas informações e se agora faz sentido para você esse tipo de bateria e se justifica esta bateria custar mais caro, entre aspas, do que essa. Eu digo mais caro, entre aspas, porque o custo de aquisição inicial desta bateria é maior do que essa. Se você for comparar uma a uma, mas para você comparar a mesma quantidade de energia que essa daqui fornece e a mesma vida útil, eu me arrisco a dizer que na atualidade a bateria chumbo ácido vai custar mais caro do que a bateria LiFePO4, isso diluído em 10 anos. Faz os cálculos e deixa aqui no campo de comentários pra gente. E aqui do lado, ou aqui do lado, não lembro agora qual dos lados, vai ficar mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!